Você já parou para pensar por que a sua vida é do jeito que é? Porque algumas pessoas têm certas oportunidades e outras não. Muitas vezes a gente acha que tudo se resume a escolhas individuais, esforço pessoal ou sorte. Mas e se eu te disser que existe uma lente especial para enxergar além disso? Uma forma de entender as regras do jogo social que todos nós jogamos, querendo ou não. Essa lente se chama olhar sociológico. E hoje vamos descobrir juntos como ela pode transformar completamente a sua visão de mundo. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. Nossas experiências pessoais, por mais fortes que sejam, não explicam tudo. Quando a gente vê problemas se repetindo, como desemprego, violência ou desigualdade, não é só uma questão de azar ou de escolhas erradas de um monte de gente. Existem padrões, regras, não escritas, que organizam a nossa vida em grupo. O olhar sociológico é justamente a atitude de investigar esses padrões de forma sistemática, sem cair no achismo ou no moralismo. O primeiro passo desse olhar é o estranhamento. Sabe aquilo que todo mundo faz e ninguém questiona? Tipo, por que a gente se casa de um jeito e não de outro? Por que algumas profissões dão mais dinheiro e prestígio? A sociologia nos convida a duvidar do óbvio, a perguntar por que as coisas são assim. Quem se beneficia com isso? Essa dúvida não é para ser chato. É um método para a gente separar o que é só a nossa opinião do que são as forças maiores que moldam a sociedade. Quando um padrão se repete em lugares e épocas diferentes, pode apostar que não é coincidência. O segundo passo é usar as ferramentas certas. Os conceitos. Palavras como estrutura, cultura, poder, classe social, não são só jargão acadêmico. São como óculos especiais. Cada conceito nos ajuda a focar em um aspecto diferente da realidade, a organizar o caos de informações e a enxergar conexões que estavam invisíveis. Sem eles, a gente fica perdido, analisando cada caso como se fosse único. Com eles, a gente começa a construir um conhecimento que cresce e pode ser debatido e corrigido. E claro, o terceiro passo é o compromisso com o método. Não basta ter uma boa pergunta e bons conceitos, é preciso investigar de forma rigorosa. Isso significa observar com atenção, coletar dados, seja conversando com pessoas, o que chamamos de pesquisa qualitativa, ou analisando números e estatísticas, a pesquisa quantitativa, comparar casos e interpretar tudo de forma coerente. Não existe um único jeito certo de fazer isso. Na verdade, combinar diferentes métodos deixa a nossa análise muito mais forte e confiável. Uma das coisas mais legais que a sociologia nos ensina é a diferença entre o micro e o macro. O micro é o nosso dia a dia, nossas escolhas, nossas interações. O macro são as grandes estruturas. O mercado de trabalho, o sistema educacional, as políticas do governo, nossas escolhas individuais são reais e importantes, mas elas acontecem dentro dessas estruturas que a gente não escolheu. Entender isso nos livra de dois extremos perigosos. O fatalismo, que é achar que nada pode ser mudado, e o voluntarismo, que é achar que tudo depende só da força de vontade, ignorando as barreiras que existem. A grande sacada é entender como nossas vontades se formam e como as instituições guiam nossos comportamentos. E por falar em instituições, elas são o coração da vida em sociedade. Pense na escola. Ela não é só um lugar para aprender matemática e português. É uma instituição que seleciona pessoas, dá diplomas que abrem portas e nos ensina a conviver em sociedade. O sistema de justiça não é só um livro de leis. É um mecanismo que define quem pertence a um grupo, que limita o poder e que controla o uso da força. O olhar sociológico nos ajuda a ver quando essas instituições estão funcionando bem, para quem elas funcionam e por que às vezes elas falham. A cidade, por exemplo, é um laboratório incrível para esse olhar. O lugar onde você mora define muita coisa. Um bairro com bom transporte, parques e escolas de qualidade oferece um tipo de vida. Uma periferia isolada, sem infraestrutura, oferece outra com muito mais desafios. A forma como a cidade é organizada pode tanto aumentar a desigualdade quanto criar mais união social. Entender a dinâmica do território é fundamental para criar políticas públicas que realmente funcionem. Mas a sociedade não é estática. Ela muda o tempo todo. Valores, tecnologias, formas de poder
tudo se transforma. O olhar sociológico nos ajuda a entender essas mudanças. Ele nos permite diferenciar o que é uma moda passageira de uma tendência profunda, o que é uma crise momentânea de uma transformação estrutural. Esse discernimento é crucial para a gente não entrar em pânico por qualquer coisa, nem ficar parado achando que tudo vai se resolver sozinho. Outro ponto fundamental é a gestão de conflitos. Em uma sociedade com tanta gente diferente, é óbvio que os interesses vão se chocar. E isso não é necessariamente ruim. O conflito pode ser o motor da inovação, pode nos forçar a corrigir problemas. A questão não é evitar o conflito, mas saber lidar com ele. A sociologia nos ajuda a mapear quem está no jogo, quais são os interesses, onde a briga acontece e como transformar um confronto destrutivo em um debate produtivo, que pode levar a reformas e melhorias para todos. Além de tudo isso, estudar a sociedade nos torna cidadãos melhores. Quando a gente aprende a estranhar o óbvio e a basear nossos argumentos em evidências, os debates públicos ficam muito mais ricos. A gente para de se contentar com slogans vazios e começa a prestar atenção nos custos, nos efeitos e nas contradições de cada proposta. Num mundo com tanta informação, fake news e opiniões disfarçadas de fatos, saber separar o joio do trigo, a causa da coincidência, é uma habilidade de sobrevivência. E por fim, o olhar sociológico é o melhor antídoto contra explicações simplistas. Nem tudo se explica por mérito ou culpa. Nem todo resultado ruim vem de uma intenção ruim. A vida social é cheia de efeitos inesperados. Uma política cheia de boas intenções pode dar muito errado. Um costume que parece inofensivo pode estar reforçando preconceitos. O papel de quem estuda a sociedade é tentar antecipar essas consequências e sugerir ajustes antes que os problemas fiquem grandes demais. Resumindo, o olhar sociológico é uma ferramenta poderosa para o discernimento. Ele transforma nossas angústias e intuições em perguntas claras e diagnósticos precisos. Estudar a sociedade não é um luxo, é uma necessidade. É o que nos dá as ferramentas para defender a liberdade, lutar por mais igualdade e cuidado que nos mantém unidos, vivendo juntos. Espero que essa nossa conversa tenha despertado a sua curiosidade para olhar o mundo ao seu redor de um jeito novo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E me conta aqui nos comentários, qual aspecto da nossa sociedade você gostaria de entender melhor. Muito obrigado por assistir e até a próxima.